Espera aí. Já estamos ao vivo? Eita. Deixa pegar meu telefone aqui. Gente, boa noite Tocantins, boa noite Palmas. Estamos completamente ao vivo aqui nos estúdios Jam Podcast. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Jam e vou apresentar para vocês super convidados onde a gente vai conversar diversos assuntos como empreendedorismo, motivação, superação pessoal, investimento, nutrição. Hoje vamos falar de nutrição também, então fique ligado porque já começamos através das histórias dos nossos convidados. Então, gente, antes de apresentar minha convidada de hoje, muito charmosa ela, muito elegante ela. Quero pedir um favor para vocês, só compartilha aí, curte nossas redes sociais e nós temos que ficar mais motivados para fazer mais conteúdo para vocês, para fazer mais entrevistas bem legal e trouxer mais convidados bem legal, só para vocês curtir. Tá ligado, gente? Pronto. Então, nossa convidada de hoje, ela é nutricionista, ela é nascida aqui em Palmas, Tocantins, palmense mesmo. Ela é uma empreendedora, uma dona de um empreendimento que está virando um sucesso e ela é mãe. Senhoras e senhores, com você, Larice Mota. Tudo bem, Larice? Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Larice. Então, eu já te apresentei assim formalmente, tá tudo certo? Sim. Beleza. Larice, então, eu quero saber, a primeira coisa é quem é Larice Mota. Acho que você já deu uma resumida, né? Essa apresentada já fala quem eu sou. Mas, em primeiro lugar, a Larice é mãe, né? Acho que toda mulher, depois que vira mãe, a gente já responde isso de cara. Sou mãe. Mas, nutricionista, como você falou, né? Empreendedora agora, tem 4 meses que abri meu negócio. E acho que a vida no começo se resume muito nisso, né? Então a gente acaba assim, sou empreendedora, sou nutricionista e sou mãe, esposa. Esposa, já tu tem quantos anos, mulher? 26. Tu é muito jovem. Mas é uma grande graça que você já seja mãe, esposa, empreendedora, tem tua profissão, tudo em uma idade muito jovem. Isso dá uma grande vantagem para você. O que tu acha? Sim, com certeza. Agora, ser mãe ainda mais, porque, olha, depois teu filho vai ser um adolescente e tu vai ser uma adolescente também. Você vai estar no par. Pois é, dá vantagens. Dá. Então, Larice, por que você escolheu a nutrição como uma profissão? Olha, vim para ser sincera. Sim, com certeza. Essa é a intenção. Na verdade, aquela frase, né, clichê, é ela que me escolheu. Mas foi bem isso comigo, né? Então, eu sonhava com outras coisas. E quando eu prestei vestibular, né, eu tive a oportunidade de cara, passar em nutrição. Então, eu falei, vou, né? Não estava nos planos. Eu nem sabia o que era direito, né? Mas depois que eu comecei, eu vi que realmente, parece, sabe, era tudo que eu queria, tudo que eu precisava, antes mesmo de saber. Então, na verdade, eu meio que caí de paraquedas, acho que como a grande maioria, né? E depois eu me encontrei, assim. Foi algo que eu queria. Entendi. Você se encontrou com essa profissão porque, por algum motivo assim, pontual ou não? Eu acho sim, porque na nutrição nós temos total responsabilidade sobre a saúde do próximo, né? Então não é algo como a medicina, que eu precise de cura, que eu precise buscar, sabe? É algo preventivo, né? Então na nutrição começa tudo. Então a gente estuda a nutrição, a gente entende que lá é o começo de tudo, que se não houver uma boa nutrição, o restante é realmente correr atrás do prejuízo. Exatamente. Olha, a nutrição é muito importante. Eu acho que é tão importante que como quando você investe em uma boa nutrição, você está investindo no futuro. Por quê?
porque depois você não vai precisar de muita medicação. Sim. Entende? Uma coisa assim, investir agora para depois, no futuro, ter um melhor passar, né? Isso mesmo, é aquela história, né? Que o seu alimento seja o teu remédio. Então, eu me alimento bem para que no futuro eu não precise tratar com medicações algo que eu posso prevenir hoje. Agora, eu estou lembrando uma frase, é assim, algo assim como: nós somos o que comemos. O que tu acha disso? Olha, eu meio que concordo, em partes, né? Realmente, tudo que eu consumo a longo prazo que vai dizer quem eu realmente serei, né? Quem eu sou. Então, se eu me alimento mal, se eu tenho um estilo de vida que não condiz, né? Com um estilo de vida saudável, então realmente eu vou ser o doente do futuro. Exatamente. Olha, eu enxerguei no teu Instagram que você é coach nutricional infantil. Sim. Qual foi, por que você escolheu esse foco na nutrição nas crianças? Olha, desde sempre, assim, antes mesmo de me formar, eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em trabalhar, né? Na área da pediatria. Sempre foi algo assim que eu acho que eu nasci para fazer isso. Então, quando eu comecei o curso e no finalzinho eu engravidei. Então, eu percebi, né, que realmente era ali o meu lugar, né? De tratar com gestantes, mas principalmente com bebês, com crianças. Mudou completamente a tua vida, teu filho? Completamente. Principalmente na minha profissão. Né? Não sei se você viu no meu Instagram, mas lá eu conto a história, né, dele. Sim. Que ele passou por dificuldades quando bebê, que eu quase o perdi, né? Então, a nutrição, ela estava 100% ligada o tempo todo em tudo que nós estávamos vivendo, né? Desde ele usou traqueostomia, ele foi entubado, a gente precisou usar sonda, risco de usar gastrostomia, sabe? Então, assim, era muito decisivo para ele a introdução alimentar. Então, foi naquele momento, né, que eu percebi que era o meu momento. Eu teria que fazer, eu teria que agir, porque se não fosse eu diretamente ali, né, agindo com a nutrição, então eu poderia ter um filho com gastrostomia, ele não poderia comer, né? Então, assim, mudou completamente o meu modo de ver a nutrição ali, naquele momento, e o que eu deveria fazer. Era minha responsabilidade. Quando falamos de uma gestação, você já começa uma campanha nutricional desde a gestação mesmo, né? Desde que a mãe vai ter um bebê, né? Na verdade, hoje é muito além disso, né? Então, a pré-concepção. Isso. Primeiro, porque a saúde da mulher e do homem está completamente relacionado a ter ou não uma gestação. Então, se eu tenho um homem que não está favorável, né, para o momento da fertilização, ou uma mulher, então, primeiro, eu não tenho como ter uma gestação. Então, começa, na verdade, na pré-concepção. Nossa, isso é novo para mim, porque ninguém, assim, pensa isso, né? Só quem está planejando ter um bebê já pode, assim, pegar essa dica e se preocupar mais pela nutrição, que é tão importante, né? Com certeza. Primeiro porque na nutrição nós já fazemos, né, algumas medicações, né, vitaminas e tudo, que já começam 3 meses antes. Então, se você, mulher, pensa em engravidar, você já tem que começar os cuidados. Deixa eu te perguntar, mulher que quer engravidar tem que ficar como? Bem magra ou tem que ficar um pouquinho mais gordinha para ter mais nutrientes? Como tem que ficar uma mulher grávida? Na verdade, a gente tem como base, assim, por exemplo, o IMC, né? O IMC, ele não diz tudo, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa olhar, porque eu preciso de uma mulher eutrófica, que significa um IMC normal, que não está nem com sobrepeso e nem está abaixo do peso. Então, primeiro isso, na nutrição, ela precisa estar com peso, sim, adequado para poder receber esse bebê. Porque se eu tenho uma mulher que já entra na gestação obesa, o risco dela se tornar, né, dela piorar o quadro e de ter um bebê com a mesma situação é grande. Olha, nós sempre falamos de pessoas obesas, mas também temos, não sei se tu ouviu falar de os obesos magros.
existem realmente esses obesos magros? Com certeza. Na verdade, o falso magro, né? Uma coisa assim. Onde eu tenho uma pessoa que esteticamente a gente acha normal, né? Mas que tem um índice de massa gorda muito alto. Então, esse é o falso magro. E isso, para contrarrestar isso, como? Só com esporte, comendo mais saudável? Sim, na verdade, para eu estar saudável, eu preciso ter uma prática de atividade física regular e preciso me alimentar bem. E tu faz esporte? Gente, não estava no script. Não, eu sei. Por quê? Porque eu já te comentava anteriormente que tu tá mais magra. Sim. Eu te perguntava por quê. O restaurante tá dando muito trabalho. Quem é empreendedor sabe. É só de trabalhar. Não faço nenhum. Vou pra academia. Minhas amigas estão me assistindo agora, elas não posso mentir, né? Mas na força da obrigação. Não faço hoje nenhum esporte. Meu Deus. Acho que isso não vai ser legal. Mas tudo bem. O teu esporte agora tá dando muito fruto. Então, o teu esporte é um empreendimento muito legal. Sim. Então, parabéns. Obrigada. Então, beleza. Então, a vida de hoje, o que tu acha? A vida de hoje é mais saudável que antes ou não? Ou a vida de hoje, como está tão corrida assim, dá mais prejuízo na gente? Não. Na verdade, sim. E, nossa, se eu for contar minha vida, minha alimentação antes da faculdade, quando eu comecei lá no meio, assim, onde eu já estava quase nutri, eu já tinha mudado bastante coisa, né? Então, hoje eu busco, sim, ter uma alimentação mais saudável, principalmente por causa do meu filho, né? Como eu falo para as minhas pacientes. Você, né? O seu filho é o seu espelho. Então, tipo assim, você é o exemplo. Peraí. Mas por quê? Porque tu quer dar um exemplo para ele? Sim. Ou o quê? Ou ele está mamando ainda? Não, ele já come. É o que eu digo, sim, eu já mudei há muito tempo, mas hoje principalmente por conta dele. Porque eu quero que ele tenha uma alimentação saudável. Como que eu vou querer que ele tenha se eu não tenho? Ou seja, você come o mesmo que teu filho, uma coisa assim? Sim. Tu não faz uma alimentação especial para ele? Não. É porque, vou te comentar uma coisa, eu também tenho um filho de 4 anos, aqui, e às vezes a gente tem que fazer comida especial para ele, entende? Porque, menino não come, não sei, uma lasanha, por exemplo, entende? Não, tem que comer uma linguicinha com arroz. Linguicinha também não. Também não. Não, mas assim, na verdade, imagina, o que a gente fala. Quando a criança completa 1 ano, a alimentação dela é a mesma da família. Você quer que seu filho se alimente de lasanha e linguiça frita? Então você precisa mudar a sua alimentação para dar um bom exemplo para o seu filho. Tudo tem que ser assim, compartilhado para ter... Sim, isso não significa que eu não vou comer uma lasanha, eu como. Sim, mas quando eu como eu não dou para ele. Tá bom. Então, Larissa, o que tu acha da como se chama? Amamentação. Amamentação do filho. Tem que ser até quando? O assunto que eu amo. Eu amo, super apoio, né? Acho que a amamentação ela é primordial para a saúde da criança e da mãe também, embora muitos não saibam. Mas até os 2 anos, né? A OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, fala que no mínimo até 2 anos. Isso não significa que com 2 anos você precisa tirar, né? Mas assim, até os 2 anos para mim é suficiente. Até porque, na maioria dos casos, a realidade é que quando a criança passa de 2 anos e ainda mama, ela atrapalha a alimentação. Entendi. Olha, meu filho mamou até que até 3 anos. Uhum. Nesse sentido, ele é muito saudável. Ele chegou aqui no Brasil, chegou do Chile mamando. Então, a gente fica feliz por isso. Mas eu vejo outras mães que quer se desligar logo dessa amamentação e dá para ele recheio. Recheio se chama, né? Se chama recheio. É a mamadeira que você fala? É mamadeira.
E além disso, ele fica mais gordinhos com esse recheio, com essa leite, né? Leite especial para eles. O que tu acha disso de dar recheio para eles? Olha, cada caso é um caso, né? Então, assim, na nutrição, o paciente ele é muito individual para nós. Então, por exemplo, se a mãe tem condições, né, de amamentar, se ela tem uma boa produção, então, assim, nem tem necessidade de mamadeira, né? Não tem necessidade nenhuma. Parei de amamentar aos 2 anos, pronto, não tem mais leite. O leite é um alimento principal até 1 ano. Após isso, ele é complementar, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, é mais uma segurança para a mãe. Não comeu direito, vou dar uma mamadeira. Mas, assim, tem casos que a mãe não tem como amamentar, que a mãe não tem leite, que a criança não aceita. Então, nesses casos, qual que é a nossa alternativa? Então, ela não é uma vilã, né? Ela é uma segunda alternativa. Uhum. Mas o padrão ouro, em primeiro lugar, é a amamentação. Sim, com certeza. Eu apoio muito isso da amamentação. E me conta agora, teu empreendimento, como nasceu? De onde você pegou essa ideia? Foi uma inspiração? Me conta dessa parada. Sim. Nutrilli se chama. Nutrilli. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu já tive essa ideia do nada. Eu gosto de cozinhar. Ah, tu gosta de cozinhar? Eu cozinho, todos os pratos eu que faço. Né, hoje eu tenho uma pessoa lá que agora me ajuda, que faz, às vezes, né? Ela está começando a fazer sozinha, mas tudo foi desenvolvido por mim, né? Na prática. Então, eu sempre gostei de cozinhar, aí eu pensei, né? E assim, eu acho que nasceu principalmente o que é mais fácil? Eu te dar todas as dicas de alimentação ou eu saber de todas elas e desenvolver algo que vai ser perfeito para você e que você só vai comprar. Então, assim, comecei a fazer marmitinhas ainda na faculdade. Fazia na cozinha de casa mesmo e só entregava, né? Mas ficou ali, quero ter um restaurante. Então, chegou o momento, né? Mas assim, tudo há muito tempo sendo idealizado, sendo pensado, sendo sonhado, né? Olha, quando tu me fala que tu gosta de cozinhar, e além disso, tu estava já na área de nutrição, né? Sim. Foi uma boa combinação para apresentar um modelo de negócio. Sim. Que é perfeito, porque tu já tem um conhecimento base. Uhum. E além disso, tu gosta da cozinha. Praticamente quase uma chefe, né? Sim. Então, você aproveitou isso e começou pouco a pouco em tua casa, né? Uhum. E essas marmitas que tu fazia, você escolhia o público? Era para um público que era mais gordinho? Para quem eram essas marmitas? Sim, eu vendia como marmitas fitness. Marmitas né? fitness. Então, para o público que faz academia, né, que malha, que tem uma alimentação balanceada. Era apenas isso, né? Mas com o tempo, foi se expandindo na minha mente, antes mesmo de abrir. Eu já estava até planejando, a gente já estava na reforma, e aí vem meu esposo sempre fala assim que todo empreendedor ele tem um feeling, ele tem algo diferente, que ninguém tem, né? Então, assim, do nada, a gente está sentado, tá fazendo nada e tem uma ideia, né? Hoje, todo mundo que entra na loja fala assim, isso aqui é uma franquia? Eu, não, vai ser, né? Mas, assim, todas as ideias, tudo muito pensado. Mas, assim, de ideias mesmo que... Então, voltando ao público. Então, como nutricionista infantil, o meu sonho, assim, se eu estou no consultório, eu vejo que a dificuldade das mães é muito grande para começar a introdução alimentar. Que as mães não têm, assim, zero noção, né? E aí vai na nutricionista, a nutricionista fala de toda a prática, de toda a teoria. Mas e a prática? Quando ela chega lá, o que eu faço? Então, assim, completamente sem ideia. Então, isso acaba atrapalhando muito a introdução alimentar das crianças. Porque a mãe, ela sim, é óbvio, ela tem boa intenção. Ela quer dar o melhor. Mas lá, na hora da prática, ela não consegue. Então, eu pensava, eu preciso ser além de uma nutricionista, né? De uma profissional. Eu preciso entregar para essa mãe aquilo que ela encontra dificuldade de fazer. Então, se a mãe entra na minha loja,
ela já sai com tudo pronto. Ela só precisa pagar por isso. Larissa, imagina uma mãe que vai para a nutricionista e a nutricionista indica, ei, tu tem que comer isso, tem que restringir isso, comer mais saudável. E ela dá um papel assim com uma lista longa de coisas que pode e não pode comer, entende? Aí a mãe fica assim, já começa meio chateada com esse negócio, tem que ir no mercado, comprar as coisas certas. Esse impulso, eu te falo assim, pela minha experiência, dura pouco. Sim. Mas, além disso, a correria dessa mãe que tem que fazer, se ela trabalha, se ela está em alguma coisa que ocupa o tempo dela, mas atender o filho dela, atender o esposo dela, etc, etc. Muita coisa que a gente tem hoje em dia que fazer. E cumprir uma pauta, uma receita de uma nutricionista, olha, é difícil. Não é? É quase impossível, pra falar a verdade. Eu já vi pessoas falando assim, engraçado. Eu tava lá no quintal de casa e uma mulher passou fazendo caminhada. Eu fui na nutricionista, mas eu não vou mais não. Chega lá, ela só me dá um papel com um monte de coisa escrita, eu nem leio. E assim, com criança, até voltando um pouquinho assim no assunto da questão do coaching infantil, foi outra coisa que eu pensei. Eu falei, cara, ser só nutricionista para entregar papel é muito desvantagem no caso da criança. Porque, sinceramente, se você levar uma criança no consultório com a nutricionista ficar só dando orientação e escrever no papel, nem a mãe, menos ainda a criança, né? Então, o coaching foi isso. Foi algo que eu pensei que eu tinha que fazer para poder fazer a criança ter adesão ao meu tratamento, né? E a mãe também. Ora, então, você já tinha, assim, uma coisa nova, né? Que não queria ser só a nutricionista que dava o papelzinho, né? Com as indicações. Justamente. Olha, e como a gente faz quando tem um filho pequeno? E o filho pequeno é enrolado. O mocinho não quer comer e não quer comer. Entende? Olha, é uma coisa psicológica que a gente tem que lidar com isso. Uhum. E é difícil. É muito, muito difícil. Mas tem alguma dica que você pode dar para esses pais? Para mim? Na verdade, assim, né? Quando chega uma mãe numa situação assim, igual você está falando, que desabafa e que a criança não come e que a mãe faz de tudo. Realmente o coaching foi algo muito diferencial para mim, né, no meu atendimento, porque assim, eu posso atender um paciente, mas eu tenho certeza que eu vou atender ele com excelência e que a mãe vai ter resultado. Porque é uma maneira de abordar a mãe, a criança. Então, no coaching, eu faço o programa nutricional, né, que eu falo. Então, é acompanhamento com 10 encontros, onde eu converso com a mãe, entendo todas as dificuldades, né, e aí eu busco com essa mãe, tá, mas eu não quero saber da dificuldade. A dificuldade você sabe antes de vir. O que nós vamos fazer? Então, a gente começa a pensar em estratégias, né, por exemplo, a criança que não aceita nenhum vegetal no prato. Pois é, agora ele só quer doces, chocolate e besteira. Mas aí a gente começa a sondar essa mãe. Em que momento isso começou? E por que isso começou? Então, tiveram ações para chegar nisso. A criança, ela não nasce sabendo o que é um chocolate. E se você nunca der, ela nunca vai comer e ela nunca vai pedir. Você já pediu alguma coisa do nada? Eu preciso comer isso que você não conhece? Então, na verdade, isso é uma construção. Nós construímos hábitos na criança que nós temos e que às vezes a gente nem percebe, mas quando você para pensar, a sua criança é exatamente como você. Então, a principal instrução é que primeiro os pais têm que ter uma consciência. Isso, primeiro você tem que dar o exemplo. Se você passar o dia inteiro dentro de casa, não comer um pirulito, comer legumes, comer frutas e ter exceções também, não ser assim, né, doido da cabeça, tipo, não pode nada. Mas a criança vai entender. Por exemplo, a questão da chantagem. A primeira coisa que eu oriento para os pais. Você já falou para o seu filho, come tudo que está no prato que depois eu vou te dar um chocolate? Sim. Nós fazemos isso. Sim, porque você está fazendo isso porque você quer o bem dele, você quer que ele coma. Sim. Só que agora pensa comigo.
Eu falo para você, olha, come essa torta, que se você comer ela, depois você vai ganhar um copo de cerveja. Vamos supor que você gosta de cerveja. Qual parece ser mais interessante? O que eu tô te fazendo comer por obrigação ou o prêmio que você vai ganhar? O prêmio mais interessante. Sim. Então, nós enaltecemos coisas para a criança. Então, você desperta o interesse dela em quê? Na comida ou no que ela vai ganhar depois? O que ela vai ganhar. No que ela vai ganhar depois. Então, eu estou dizendo para ela, olha, come essa comida que é uma coisa ruim, mas que se você comer, você vai ganhar uma coisa boa, que é um chocolate. Então, é uma mudança que tem que fazer aí, né? Tem muitas mudanças. E aí, no programa, né, nós fazemos aos poucos. Então, primeiro vamos mudar os mais... o que é mais fácil, né? E depois nós vamos subindo de nível. Ah, entendi. Olha, é interessante. É praticamente trabalhar também com algumas coisas bem simples, mas que afetam muito na psicologia Sim. Das crianças. Sim, completamente. E os pais são fundamentais na hora deles saber lidar com esse negócio de convencer elas e dar um bom exemplo, né? Isso. Nossa, a gente tem que se preparar para ser pai, com certeza. Nossa. Ninguém nunca está preparado. É uma tarefa muito difícil. Esse é o problema, que ninguém, às vezes, que a gente não está preparado para isso. É verdade. Então, me conta mais um pouquinho de Nutrilli. Nasceu praticamente quando você estava na faculdade, fazendo marmitas, fit. Sim. Olha, e essa parada aí, você completamente sozinha ou já tinha uma ajuda? Olha, você falou com alguém, assim, de sua proposta? Na verdade, meu esposo, né? Que ele, na verdade, eu só executo as ideias. E ele é um investidor. Então, ele... E, na verdade, sozinha. Sozinha nas ideias, né? Na hora de executar, claro. Sempre tem pessoas que ajudaram. A minha irmã, que hoje é gerente da loja também, né? Então, assim, tem muita gente por trás, mas as ideias todas, assim, como o pessoal jura que é um modelo de franquia, mas que, óbvio, vai ser uma franquia. Vai, com certeza. Nós começamos para isso, né? Então, mas eu pensei que era uma franquia mesmo, sabe por quê? Porque tem todo o jeito de uma franquia. Uhum. O logo, mas tudo foi criado por você mesma? Foi. Assim, você fala, tipo, logo. Sim, tudo. O nome, sim, da minha mente, do nada. Uhum. Veio esse nome, né? Nutri. Aí meu apelido é Lili, quando eu era criança. Então eu pensei em um nome que vai pegar. Então a gente tem que pensar nisso. Um nome que é fácil e que pega, né? Então, Nutrili. Aí uma pessoa criou uma logo, né? Mas... Então, me conta aí, quais são as maiores dificuldades na hora de trabalhar com um empreendimento que é na área gourmet, porque uma comida gourmet, mas além disso, é saudável. Sim. Na verdade, como você falou, é muito mais fácil, como sou nutricionista, como cozinho, então colocar as ideias ali em prática, né? Mas acho que a maior dificuldade é você ter que concorrer ter concorrentes que vão vender, dizem que vão vender o mesmo que você, mas, na verdade, são pessoas que têm menor noção, zero noção do que é uma alimentação saudável, né? Então, por exemplo, você quer comprar um pacote de marmita fitness. Eu, como dona do negócio, como nutricionista, sei que lá você vai encontrar o que é perfeito, sem fazer propaganda, mas porque meu esposo às vezes até me zoa, fala assim, tipo, mas não precisa ser tão ao pé da letra. Eu falo, claro que precisa. Eu sei que dessa maneira, nós somos o diferencial, né? Então, eu vou usar um óleo. Não uso óleo. Na minha cozinha, não entra um óleo. Eu cozinho com azeite. Então, aí você vai no meu concorrente, você compra um que é bem mais barato, entende? Onde eu sei que vai demorar a gente chegar no lugar que a gente quer, por isso, pela concorrência, porque eu cobro por aquilo que é o valor que tem. É mais que um preço, né? Então, eu sei que meus produtos, eles têm valor. Então, você vai lá, você vai encontrar tudo que é fresco, você vai encontrar tudo que é natural, um azeite, tudo que é a alimentação perfeita que nós devemos ter. E o meu concorrente vai te falar que vai vender uma marmita fit, mas ele faz com óleo, mas ele faz com uma carne cheia de gordura, mas ele faz assim... Então, assim, entende? Ou seja, tu não só vende um produto, tu vende um serviço. E esse serviço é
praticidade. Sim. Porque hoje em dia, com a correria do trabalho, do pouco tempo que a gente tem, que o povo tem aí, olha, a verdade é que nós não temos um tempo bom para preparar na cozinha um prato fitness com um molho saudável, com uma coisa melhor feita, com os ingredientes adequados, com verdura certa, entende? Sim. Então, tu vende um serviço e um produto que melhora significativamente a vida das pessoas, uma coisa Com assim. certeza. Sim. É ótimo. Olha, eu acho assim como você deu no... Como se fala aqui? No pau... Você deu no pau. Pode ser assim? Podemos. Beleza. Então, para se promocionar disso, você que estratégia usa para se conhecer? Para o povo conhecer Nutrilli? Você usa as redes sociais? Sim. Mas com que? Você usa tráfego pago, por exemplo? Não. Não. Na verdade, é uma ideia. E eu acho não, né? Nós precisamos fazer isso. Na verdade, nós temos uma equipe de marketing que faz a produção, né? Que divulga. E nós começamos agora a fazer o tráfego pago. Porque, assim, não tem jeito. O seu negócio, ele não é conhecido hoje se você não estiver nas redes sociais. Então, 80% dos nossos clientes hoje chegam na loja através do Instagram. Nossa. E talvez até mais. Então, assim, pouquíssimos passaram ali. Ou também, claro, o principal marketing, né? Que sempre será o boca a boca. Então, pessoas que foram indicadas, né? As nossas parceiras, muito profissional da saúde, que conhece o nosso trabalho, né? Que sabe da seriedade que a gente leva à alimentação das crianças, dos adultos, que indicam, né? Mas as redes sociais, elas estão em primeiro lugar. Sim. Então, já você conhece o poder do tráfego pago? Comecei a conhecer mais. Então, assim, eu não sei, eu de tudo, mas já começamos a ouvir falar. Assim. É porque, assim, cada vez que começa um novo produto, um serviço, ou você mesma quer se vender para a população conhecer ou você, o seu produto, o seu serviço, o tráfego pago já é uma coisa que não tem jeito. Uhum. Antigamente era a publicidade ou na rádio ou na televisão. Agora não. Agora tudo é pela mídia, né? Então, acho que uma estratégia assim, e você aplicar, como é uma empresa nova praticamente, é fundamental dar uma puxada nesse meio social, nas redes sociais, em como você falou, Instagram é uma ferramenta que você está usando neste momento para se dar a conhecer. E aí, agora eu quero mudar um pouco o tema. Você já me falou um pouco de Ser Mãe, né? Mas Ser Mãe mudou um pouco na visão da nutrição infantil ou não? 100%. Sério? eu sempre falo assim... É porque te pergunto assim. Por que te pergunto? Porque da teoria que com certeza você estudou, a prática é muito diferente. O oposto. Então, me fala alguma coisa, por que mudou essa visão? Olha, é igual, acho que eu já citei em algum momento. Uma coisa é eu te falar a teoria, e a teoria nossa. Somos 100% craques na teoria. Agora, quando você está no lugar, é a tal da empatia. Então, eu me torno tenho muito mais empatia pela outra mãe, porque eu sei que eu não preciso falar, olha, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Quando eu não me coloco no lugar dela. Então, quando a gente vira mãe... Eu estou com meu bebê durante a gestação, durante o parto, durante a amamentação, que é uma dificuldade. Então, tudo na maternidade é uma dificuldade, né? Então, quando eu estou naquele lugar, eu consegui entender
que na prática eu sei o posicionamento de amamentar. Então a nutricionista vai falar, você tem que colocar o bebê desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas na hora que eu coloco um bebê no meu colo, que eu estou com os hormônios à flor da pele, que eu não sou mais eu, que essa é a realidade, né? Vou te dar um exemplo. Eu sabia que uma criança, até 72 horas, ela não precisa de complemento, ela não precisa nem mamar, porque ela tem reservas energéticas suficientes para aguentar esse período. Então, se o seu bebê não mama, ele não vai morrer de fome. Só que as pessoas... Aí a questão, né? A primeira hora de vida, de não dar outro leite. Porque na verdade, assim, o leite materno, ele é uma injeção que libera para a criança, assim, né, tudo que ela precisa naquela primeira hora de vida, nos primeiros dias, né? Então, é uma mágica. Então, eu não posso colocar uma fórmula. Eu sabia disso. Mas, depois que eu queria muito ter tido um parto normal. Não deu certo. Depois de 25 horas de trabalho de parto, eu fui para cesariana, que era uma coisa que eu não queria... de forma alguma. Então, eu me preparei a gestação inteira para ter um parto normal. Então, o bebê nasceu de cesariana, eu já fiquei frustrada por isso. Na hora de mamar, não saía o leite, porque a cesariana, ela vai deixar esse processo mais lento. Então, talvez o leite não vai sair no primeiro dia, por conta da cesariana. Aí, eu dei fórmula no hospital, deixei da fórmula, porque todo mundo... Eu tava assim, eu não era mais eu. Então, eu não entendi o que estava acontecendo. Então, são hormônios, são coisas assim, sobrenatural que acontece. Mas você estava desesperada, porque, por exemplo, meu filho não mama, Sim, ele tá chorando. Aí todo mundo fala, ele tá com fome. Mas eu sei que ele não tá com fome. O bebê é a esterogestação, até 3 meses. Então, o bebê tava dentro de um forninho, bonitinho, sem ninguém mexer com ele. Você acha que ele chora só de fome? Só que na minha cabeça, como mãe, naquele momento, era fome. Entendeu? E não era. Então, assim, aí é muito fácil eu falar para minha paciente e até julgar e falar assim, qual a necessidade que muitos pediatras, 90% deles, vão entrar na sala e vão falar qual a necessidade de ter dado fórmula, qual a necessidade de você dar fórmula, entendeu? Agora, quando eu estou naquele lugar, eu não sei por que eu dei fórmula. Eu sei que ele estava chorando e eu queria que ele parasse de chorar. Entendeu? Então, então tudo contradiz, assim, para mim, tudo foi o contrário. Né? Desde a hora do parto, eu sabia que se eu esperasse mais um pouco, eu ia conseguir ter normal, mas o desespero daquele momento impediu que isso acontecesse. Então, assim, tudo foi ao contrário. E eu falo assim para Deus, eu acho que foi o Senhor me ensinando. E, assim, eu agradeço tanto por cada detalhe do meu filho, do parto, desse episódio do leite, porque parece que me fez... Sabe, eu não preciso ser engessada e a ponto de julgar. Hoje eu não consigo nunca olhar para uma mãe e julgar, entendeu? Pensando por esse lado. Olha, eu te escutando assim, eu penso assim, é melhor quando as coisas não acontecem do jeito que você espera. Sabe por quê? Porque aí dá uma mudança na tua visão. Uhum. Então é isso. É uma experiência que você viveu com o parto do seu filho. Então é excelente, porque como não foi do jeito que você esperava, você mudou um plano B, mudou um plano C, e assim, e você aprendeu de tudo isso. A mesma coisa acontece com um empreendimento. Então nasceu no trilho. e tenho certeza que foi um parto também. Sim, olha, você acredita que você está repetindo as mesmas palavras de uma professora minha. Ela é uma pessoa que entende super de gestão. E claro, antes de abrir, eu precisava da segurança dela me falar, dar dicas e tudo mais, para saber que eu estava no caminho certo, né? E ela falou, olha, a partir do dia que a Nutrilha abrir, você saiba que é um parto. Então, agora você tem outro bebê. E eu, meu Deus. E parece que esse bebê tá mais pesado, né? Esse bebê é mais difícil que o outro. Mais difícil. Bom demais. Mas isso tá te dando uma experiência incrível. Porque já você teve uma experiência de mãe, além disso, tá projetando uma experiência como empresária. E tem muito por
na frente, tem muito na frente com esse bebeção que tu já, tu já pariu. Então, deixa eu te perguntar, qual é o custo de ser mãe e, além disso, ser uma profissional, uma nutricionista e ser uma dona de empresa? Qual é o custo disso? Não saber nem o que falar. Não saber nem o que fazer, às vezes. Tipo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tenho tantas funções? E tem hora que as meninas trabalham comigo, elas ficam rindo de mim. Tu tá doida hoje? Eu falo, gente, eu nem sei de nada mais. Porque, tipo assim, é muito corrido. Então, a gente esquece um pouco, né, da gente. Então, esqueci completamente, eu acho. Que você perguntou quem eu era, eu falei que era uma empresária, uma mãe e uma nutricionista. Que é muita coisa, mas vai dar certo. Então, a tua mente sempre está assim, ocupada? Tá... 100% do tempo. É uma coisa que acontece. Todos os empreendedores passam por essa etapa, né? Uhum. É uma etapa difícil, mas que quando você tem paixão, bota paixão, você ama o que você está fazendo, tudo dá certo. Sim, eu acho que no meu caso, principalmente porque quando eu olho para a nutrição, para o cuidado do bebê ali, né, e de servir aquilo que eu oriento, então para mim eu tô no paraíso. Então, assim, as dificuldades, elas vão passando rápido. Olha, eu vou te fazer um convite agora. Você gosta do café? Você gosta de café? Café? Gosto, não sou amante, mas eu gosto. Olha, o melhor café de Palmas você encontra na 108 Norte. Aí você vai achar um café especial. No Tertúlia Café. Tertúlia Café oferece o melhor café. Eles têm uma produção própria e tem eles compram café de muitos cafetais, né? Cafeicultores. Cafeicultores do Brasil, selecionado, onde você vai experimentar uma sensação única. Além disso, um ambiente maravilhoso. Tertúlia Café na 108 Norte, você vai experimentar o melhor café especial. Tem perguntas aqui no chat. Eu não tinha dado conta falando com você, porque estava muito distraído, mas tem perguntas aqui no chat. Eu não convidei o povo a fazer perguntas, mas o povo pode fazer perguntas. Olha, por exemplo, a loja Nutrilite tem tudo de alimentação saudável. Carla Fagundes está comentando, né? Pergunta: uma criança consegue ser ensinada, mas como você trabalha na mente de um adulto que já tem uma rotina de alimentação errada? Tu entendeu? Não. Que se uma criança consegue ser ensinada quando já um adulto tem uma mente errada, uma criança consegue ser, como falar, reparada? Você quis dizer assim, se uma criança a gente ensina, mas e o adulto que tem a mente toda errada? Essa a pergunta. Eu acho que né? Sim. É isso? Sim. Na verdade, eu acho que a criança é mais difícil. O adulto, porque assim, a partir do momento que nós crescemos, nós sabemos o que é melhor. Então, se eu falar para você assim, olha, é muito melhor para você tomar esse vinho do que essa cerveja, se você sabe que você precisa dessa melhora, então você vai fazer isso. Entendeu? Agora é a criança. Como que a gente coloca na cabeça dela que ela precisa desse e não desse? Então, eu acho que adulto é uma questão de disciplina, de você ter consciência de que, como nós falamos, né? Hoje, a nossa alimentação é a base para que eu não seja um doente. Então, a gente tem essa consciência que eu vou ficar doente, que eu vou morrer se eu não mudar meus hábitos, né? Então... Ou seja, adulto tem que ser responsável. Isso, responsabilidade consigo mesmo, né? Exatamente. Olha, quero te fazer uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio que tem você como nutricionista, por um lado, e qual é o maior desafio que tem Nutrilli pela frente? Olha, como nutricionista,
eu não vejo muitos desafios, né? Na verdade, eu acho que o desafio é sempre estar atualizada, ter tempo para estudar, para oferecer o melhor para os meus pacientes, né? E na Nutrili, vamos de desafios. Então, o desafio é uma concorrência, o desafio é uma crise econômica que pode acontecer, enfim, mas na Nutrili eu tenho mais desafios. Quais, por exemplo? Eu acho que, como eu falei, da questão de concorrência. Mas, na verdade, é uma coisa que cada dia mais ali dentro eu percebo que não é o meu problema. Não sei se é essa a resposta certa. Porque eu sei do valor das coisas, né, que eu ofereço. E eu acredito nelas. Né? Eu acredito que tudo que eu planejo ali dentro e que eu quero vender para você é algo ideal. Então, em algum momento, a gente vai conseguir estar no topo, entendeu? Comparado a outros que não te oferecem a mesma coisa. Exatamente. É um diferencial que você tem. É como te falo? Um produto e um serviço que ninguém vai te oferecer como você faz. Sim, não tenho dúvidas. Então, nesse sentido, para que mercado está focado no Nutrili? Olha, a Nutrili, ela está focada para pessoas que entendem e se preocupam com a saúde. Então, eu consigo atender pessoas que estão enfermas e que precisam de melhora. Então, por exemplo, uma dieta FoodMaps, que vai tratar uma pessoa que está passando por um grande processo de inflamação e tudo mais. E eu consigo atender uma criança que está começando. Então, tudo que eu começo certo tem menos chance de dar errado no futuro. Né? Então, eu consigo atender pessoas que estão preocupadas com a saúde. Eu não quero atender pessoa que quer emagrecer em uma semana. A pessoa chega lá, eu quero um detox. Eu falo, ele não vai dar certo. Porque eu tenho esse defeito, eu acho, também, a gente mistura um pouco, né? Então, por exemplo, lá na loja a gente tem um refrigerante orgânico, que foi a melhor opção que eu encontrei para poder atender pessoas que gostam de refrigerante, né? Só que assim, geralmente os lugares, acho que 100% deles, eles vão querer te atender porque eles querem apenas vender, ponto. E aí meu esposo fala, mas vamos colocar isso e isso, a gente quer vender. Eu falo, não, mas eu quero vender, mas eu quero vender a verdade também. Então, se eu sei que isso não vai fazer bem, eu não vou colocar dentro do meu estabelecimento. Então, eu sei que lá é um lugar para pessoas que eu estou preocupado com a minha saúde. Então, eu vou lá porque eu não tenho dúvida de que tudo que oferece lá vai fazer bem para a minha saúde. Larissa, tem uma coisa que eu estava pensando. Por exemplo, comida saudável. Quando a gente fala comida saudável, por exemplo, aqui, o que a Tertúlia mandou para nós, pode ser saudável para mim, mas não pode ser saudável para você. Sim. Entende? Então, muitas vezes, essa questão de, vou comer comida saudável, vou comer verduras, vou comer tudo certo para mim, mas a verdade é que não está sendo assim saudável mesmo. O que você indicaria para essas pessoas que não têm uma noção de que ou não é saudável na nutrição? Olha, primeiro buscar um nutricionista. Aí está a resposta. Mas é a resposta. Porque nós aqui, estamos em 4, somos pessoas diferentes. Então, como você falou, banana é saudável? Ok. E se ela tiver alergia à banana? Uhum. Não é saudável para ela, né? Então, só quem pode dizer isso para você é um nutricionista. Exatamente. Não o blogueiro da Instagram. E as poucas vezes... Olha, as poucas vezes que eu tive com uma nutricionista, era o que já te falava. O papelzinho com as coisas que você pode e não pode comer. Então, é um pouco frustrante para entende? Uhum. Agora, ter uma solução que você pode comer de tudo, assim. Você é uma pessoa assim, medianamente normal, que você pode comer de todos os tipos de alimentação, passando por grãos, passando por farinhas, passando por proteínas, verduras, frutas. Nutrili dá uma solução onde
já não tem que se preocupar por cozinhar, por comprar, entende? Sim. Ou seja, é um serviço que realmente presta Uhum. para essas pessoas que não têm tempo praticamente. Uhum. Ou seja, eu acho fabuloso. Agora, falando, para uma pessoa que está começando e tem um empreendimento, tem uma ideia em mente, assim, na área, pode ser na área da nutrição ou não, ou qualquer outra área, e tem um sonho de ter um sucesso, de virar um empreendedor, o que você falaria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa que vem na minha mente, de verdade, é: não seja uma pessoa pessimista. Por quê? Você pode ter os melhores projetos. Então, assim, muita gente vai falar assim, trabalhe duro. Não, trabalha, claro. Mas você já parou para pensar que se uma pessoa não acreditar naquilo que ela está fazendo, se ela não tiver o otimismo de ter, assim, vai dar certo, ela pode trabalhar dia e noite. Se eu não acredito no que eu faço, então, assim, eu tô em dúvida em relação a isso, eu tô com medo de não dar certo, não existe a palavra medo, né, para empreendedor. Então, se você quer empreender, primeiro, não existe o medo, não existe o pessimismo. Eu não posso pensar, igual se você me perguntar, você tem medo de... Eu não tenho, porque na minha mente, eu trabalhei, eu trabalho e eu abri para dar certo. Então, assim, dar errado, para mim, não é uma opção. Se em algum momento der, tá, se der, não quero nem pensar nessa possibilidade. Se não der, não deu. Mas eu não vou ficar pensando nisso. Porque se você não acredita naquilo que você faz, naquilo que você tanto planejou e trabalha todos os dias, nem começa, né? É melhor. Porque você vai só se frustrar. Então, ser otimista, né? Acreditar no que você está fazendo e trabalhar. Não existe outra. Beleza. Larissa, me conta um pouco como funciona Nutrili. Eu sei que é um restaurante, mas a gente tem que ir lá ou você pode fazer pedido? Como funciona essa parada de Nutrili? Sim, nós temos uma loja física, nós temos espaço para consumir lá no local. Nós estamos em plataformas de vendas, nós temos o nosso próprio delivery. Então, você pode pedir ou você pode ir até nós, que lá vai ter espaço para você consumir. E como sou eu, por exemplo, eu pratico esporte, eu vou para academia todos os dias e não quero me complicar com o negócio de fazer minhas marmitas porque não tenho tempo. Então, eu quero uma dieta que preste para mim mesmo, que eu vou para academia, que eu treino. Como posso te comunicar isso e você me entregar um produto e serviço que preste? Sim. Hoje nós trabalhamos com alimentação saudável. Então, vai ser legal para qualquer pessoa. Agora, se você tem um plano que não seja reeducação alimentar, então, assim, eu consigo atender qualquer pessoa que quer reeducar sua alimentação com o que eu ofereço lá. A pessoa vai e ela compra. Agora, se você tem, eu estou com um objetivo de hipertrofia, né, no ganho de massa muscular, você precisa passar pela nutricionista para ela fazer sua própria dieta. Individualidade. Então, assim, você é único. Não tem como você achar que o que eu tenho lá vai atender uma pessoa que precisa perder peso e você que precisa ganhar massa. Entendeu? Então, nós personalizamos de acordo com o que você quiser. Mas, em contrapartida, se a pessoa simplesmente tem o objetivo de uma reeducação alimentar, de uma alimentação saudável, nós temos tudo lá já à pronta entrega. Nossa. Então, se eu quero mandar fazer minhas marmitas com você, eu posso e te indico, olha, isso que minha nutricionista passou para mim. Isso, você só me manda a sua dieta e a gente faz de acordo com o que ela pediu. E isso é semanal, mensal? Como é? Tanto diário? Individual, mensal. Temos os pacotes mensais, os pacotes semanais, né? O individual, se você quiser só comprar para provar. Então, tem todas as opções. Nossa. Isso está muito fácil, né? Hoje em dia está assim. Olha, eu quero ser um cara assim, fortão, quero ser um fisiculturista. Olha, não tenho que me complicar por cozinhar minhas coisas, nada. Não precisa, nós já estamos ali para isso. Nutrili tá a solução, pronto. Sim. Tá fácil, né? Tá fácil.
A mesma coisa para criança, a mesma coisa para uma pessoa que está na correria, a mesma coisa para uma mãe que está precisando de uns lanches para seu filho, para a escola. Sim, lá nós temos as linhas, né? Então tem a linha de introdução alimentar, que eu como nutricionista infantil desenvolvi, que é adequada dentro da recomendação. Tem a linha esportiva, que a Nutri Esportiva fez. Tem a linha sem glúten, na verdade é tudo sem glúten, mas são as receitas dela, né? Tem a linha com pouca proteína, que foi a nutricionista especialista em doenças renais que fez. Tem então, assim, cada linha, né? Tem a linha vegana, que a Nutri Vegana fez. Então, a pessoa que manda no assunto, que fez lá o cardápio. Olha, eu ia perguntar esse negócio da linha vegana. Está saindo muito a linha vegana? Temos bastante pessoas procurando. Mais do que eu imaginava. Sério? Sim. A linha vegana é bem... Por exemplo, é um desafio. Porque, por exemplo, como tu reemplaças as proteínas? Justamente, esse é o segredo da Nutri. Amigas Nutris, super publi para vocês. Mas assim, quando eu pensei no cardápio vegano, né, pela demanda, muita gente realmente, né, vegetariana, vegana. Então eu falei, vou convidar a Nutri Vegana e tal. E já passei para ela, tipo assim, o que eu queria. Mas assim, quando ela viu, ela falou, olha, mas você quer um cardápio vegano adequado? Você quer isso mesmo? Na minha cabeça, uma carne de jaca ia ser adequado. Só que ela, como especialista no assunto, ela falou, não, eu preciso, tipo assim, você é vegano, mas você tem necessidade proteica igual a mim. Então, eu não posso te dar uma carne de jaca, não tem proteína. Entendeu? Então, talvez a nossa, tipo assim, a novidade que a Nutrili tem também é essa, né? Porque você vai num lugar, come um prato vegano, come, mas cadê a sua proteína? Aí você vai ter que suplementar, porque a nossa alimentação que precisa ser o bastante, né? A gente só suplementa quando, enfim, tem outros motivos. Agora, se você pode comer uma proteína, para que você vai tomar uma cápsula de proteína? Um exemplo, assim, para que você vai tomar um whey se você já comeu na carne? Então, é uma marmitinha adequada em proteína, calculada, né? Então, a pessoa que realmente ela se preocupa com a alimentação e não só na modinha, tipo, vou comer carne de jaca. Come carne de jaca e fica lá sem proteína, desnutrição proteica grave. Aí não tem como crescer, né? Aí é impossível. Olha, é muito interessante tua estratégia. Eu achei muito legal quando Gisane me falou de Nutrili e pelas mesmas redes sociais eu enxerguei tuas marmitas, enxerguei a proposta. Verdade que nunca vi um negócio tão focado nas pessoas que justamente hoje em dia não temos tempo, porque me incluyo, né? Não temos tempo para fazer isso. Então, é um super serviço, um super produto que você está aí na frente promocionando e com certeza você vai chegar muito, muito longe. Então, fala aí nessa câmera qual é a tua proposta e aproveita de anunciar como é Nutrili. Para quem está feito Nutrili, dá umas dicas aí para esse povo que precisa de uma nutricionista boa. Vamos lá. Bora lá. A Nutrili realmente ela veio para fazer uma revolução no mundo saudável. Porque quando eu conto da ideia da Nutrili, as pessoas ficam, nossa, mas eu não pensei nisso. Porque quando eu penso numa alimentação saudável, eu não penso nos legumes que você vai comer, né? Eu penso em todo o contexto, né? Então, a alimentação saudável, eu até esqueci de falar isso antes, mas a alimentação saudável na Nutrili é isso. É desde o recipiente. Então, sabe, se você coloca uma salada num recipiente de plástico cheio de bisfenol, de componentes tóxicos, você está se intoxicando. Então, a comida não está valendo de nada, né? Então, lá a gente pensa desde os utensílios, as panelas que a gente usa. Então, assim, é muito mais do que o alimento em si. Porque concorda comigo que é muito melhor você comer uma batata frita que você já sabe que está lá no óleo puro do que você comer uma alface que não foi higienizada e que pode estar contaminada.
entendeu? Então, assim, a alimentação saudável é isso, é você se preocupar com o todo, com o modo de preparo, com o armazenamento, com os utensílios que você vai usar. Então, a Nutrilha, ela veio pensando nesse objetivo. Eu te proponho o que é realmente saudável, o que vai ajudar o seu filho, desde a introdução alimentar, a ser uma pessoa, uma criança saudável, né? Você que tem suas restrições, a gente consegue atender celíacos, pessoas que não podem consumir o glúten ou lactose, então a gente consegue atender esses públicos especiais. Crianças desde a introdução alimentar até o público fit, né? Nós temos opções de lanches escolares também, que é uma dificuldade muito grande. Então, na verdade, assim, sentado em consultório, ouvindo as queixas das mães, eu reuni tudo e coloquei lá na Nutrili. Então, é a solução. Maravilha. Parabéns, Larissa. Olá, então, fala aí o endereço, que é importante. Estamos lá na 108 Sul, bem do lado do Cartório Moura Misato. Academia Atlética, em frente à 208, que tem a Adriana Bombom, são os pontos, eu acho que mais conhecidos de Palmas, né? Então, do lado do cartório, vamos lá, pessoas que não são saudáveis também precisam nos conhecer. É perto do Papo Burger. Então... Bora lá. Então, tu já ganhou outro cliente, sabe? Sim. Vou pelo menos saber o endereço, que já é meio caminho andado. Né? Não, eu vou lá na segunda-feira, eu vou lá, não é? Vamos lá. Eu já tinha falado com a Gisane que, assim, olha, fazendo a lista do mercado, eu falei para ela, olha, não é mais beneficioso comprar as marmitas feitas e fazer todo esse mercado e que sai caro também, entende? Sim. O mercado está caro, mas você ahorra tempo, que é o mais precioso, que eu acho que o melhor de tudo é o tempo. Sim. Então, bora perguntar por essa proposta, bora conhecer o empreendimento da Larissa, porque eu achei muito, muito interessante. Vamos lá, espero vocês. Gente, muito obrigado pela sua audiência hoje, porque a verdade é que ela é uma empreendedora que está no rumo, que está fazendo sucesso, e é bom apoiar esse tipo de empreendimento saudável para a família e para todo mundo, né, que tá nessa correria. Parabéns, Larissa, por seu empreendimento. Parabéns pelo seu sucesso que você está conseguindo. E eu espero que, de verdade, você consiga muito, muito mais. E você vai conseguir, com certeza. Muito obrigada. Então, gente, fique ligado para outro conteúdo, para mais convidados. E será até a próxima. Até mais. Perfect summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time.